O helicóptero explodiu 70 pés acima do cume da montanha, e Evan Cole correu direto em direção a ele. A maioria das pessoas congelaria. A maioria correria para o outro lado. Mas Ivan havia parado de ser a maioria das pessoas no dia em que a aeronave de sua esposa caiu do céu 10 anos atrás. E hoje alguém estava gritando dentro daquela bola de fogo, e ele era o único perto o suficiente para fazer algo a respeito. Antes de prosseguirmos, se você quiser ver aonde essa história vai, se você quiser saber se ele consegue sair vivo, clique nesse botão de curtir agora mesmo e deixe um comentário me dizendo de qual cidade você está assistindo. Eu quero ver o quão longe essa história viaja. Agora vamos voltar para a montanha. O vento atingiu como um punho. A neve chicoteou lateralmente pela encosta, transformando o mundo em um rugido branco. Evan protegeu o rosto com um braço e continuou se movendo, botas atravessando neve fofa até os joelhos. A voz de sua filha ecoou em sua cabeça. Pai, por favor, não vá. Mas ele já havia beijado a testa dela, prometido que seria cuidadoso e a enviado para a cabana do vizinho antes que a tempestade se tornasse mortal. Ele não deveria ter estado aqui fora de jeito nenhum. Ele estava verificando os marcadores da trilha perto do cume quando o céu se abriu, com um som como um trovão rachando um osso. O helicóptero havia chegado muito baixo, rotores gritando contra o vento, e então ele simplesmente se despedaçou. Metal guinchou. Fogo floresceu laranja contra as nuvens cinzentas. A fuselagem bateu nas pedras e tombou, perdendo pedaços. Até que se encaixou entre duas pedras a apenas 50 jardas de onde Evan estava. Por 3 segundos, ele não se moveu. Seu corpo lembrou o que sua mente tentava esquecer. O cheiro de combustível queimando, a forma de metal retorcido, o jeito que o fogo consome tudo que toca. Ele havia jurado que nunca mais chegaria perto de um local de acidente. Não depois de Sarah. Então ele ouviu o grito. Era cru, desesperado, humano. As pernas de Evan se moveram antes que seu cérebro processasse. Ele correu pela terra irregular, escorregando no gelo, agarrando-se a pedras para se equilibrar. O calor rolava de destroços em ondas. Fumaça saía da cabine amassada, preta e sufocante. Chamas lambiam da seção da cauda, alimentando-se de combustível de aviação que vazava pela neve e rios escuros. Ele circulou o naufrágio procurando uma entrada. A porta do piloto estava aberta, torcida em dobradiças quebradas. Lá dentro, através da fumaça, ele viu movimento, uma forma se debatendo contra um cinto de segurança. Um braço estendendo-se em direção ao para-brisa estilhaçado. Espere, Evan gritou, embora o vento roubasse sua voz. Estou indo. Ele puxou a jaqueta sobre a boca e se enfiou lá dentro. O calor era insuportável. Metal gemia e se dobrava ao seu redor. A mulher amarrada no assento do piloto virou a cabeça e, mesmo através do sangue e da fumaça, Evan viu seus olhos, arregalados, aterrorizados, fixos nos seus. Me deixe, ela ofegou. Sua voz estava rouca, mal audível sob o rugido das chamas. Vai explodir, apenas vá. Nem uma chance. Evan puxou uma multiferramenta do cinto e cerrou o cinto de segurança. O nylon resistiu, derretendo com o calor. Suas mãos tremiam. Suor escorria pelo seu rosto. O fogo rastejava mais perto, consumindo a cabine traseira, transformando o helicóptero em um forno. A mulher agarrou seu pulso. Eu disse, me deixe. Evan encontrou o olhar dela. E eu disse não. O cinto de segurança arrebentou. Ele enganchou os braços sob os dela e a arrastou para trás, para fora do assento, pelo chão empenado. Ela gritou. A perna dela estava presa em algo, torcida em um ângulo ruim. Evan não parou. Ele puxou com mais força, e o que aprendia cedeu com um estalo nauseante. Eles caíram na neve assim que o tanque de combustível incendiou. A explosão os levantou ambos do chão e os jogou 10 pés em costa abaixo.
Evan bateu forte, rolou e ficou de joelhos com os ouvidos zumbindo e os pulmões gritando por ar. A mulher jazia ao lado dele, inconsciente, o rosto pálido sob manchas de sangue e fuligem. Ele verificou o pulso dela. Fraco, mas lá. A perna dela estava definitivamente quebrada. Fratura exposta, osso visível através do tecido rasgado. Seu braço esquerdo pendia mole. Queimaduras cobriam seu pescoço e mãos. Ela precisava de um hospital, e o mais próximo ficava a 40 milhas de distância, através de uma tempestade que acabara de aterrar todas as aeronaves na região. Evan olhou para o destroço em chamas. Fumaça preta subia para o céu, um farol que traria equipes de busca eventualmente, mas não logo. A tempestade estava apenas piorando, temperatura caindo rápido, visibilidade perto de zero. Ele não conseguia carregá-la 40 milhas, mas ele podia carregá-la. Evan tirou sua jaqueta externa e a envolveu em volta do torso da mulher. Então a içou para as costas em uma pegada de bombeiro. Ela gemeu, mas não acordou. O peso dela se assentou sobre seus ombros e ele começou a andar. O vento o combatia a cada passo. A neve o cegava. Suas pernas ardiam. Seus pulmões doíam. Ele se concentrou em colocar um pé na frente do outro, contando passos, medindo o progresso em jardas em vez de milhas. A trilha do cume desapareceu sob a neve fresca, mas Evan havia caminhado esta montanha por 10 anos. Ele a conhecia em seus ossos. 20 minutos depois, a forma de sua cabana emergiu da tempestade. Teto baixo, chaminé de pedra, janelas brilhando fracamente com a luz que ele havia deixado acesa para sua filha. O alívio o inundou. Ele chutou a porta e carregou a mulher para dentro, abaixando-a cuidadosamente no sofá perto da lareira. O calor o atingiu como uma parede. Ele engasgou, tossiu, provou fumaça e sangue. Suas mãos tremiam enquanto ele tirava as luvas e verificava os sinais vitais da mulher novamente. Pulso mais forte agora, respiração estável. Mas a perna precisava de atenção, e aquelas queimaduras precisavam de tratamento. E ele tinha talvez 1 hora antes que o choque se instalasse. Evan pegou o kit de primeiros socorros da cozinha e ajoelhou-se ao lado do sofá. Ele cortou as calças rasgadas dela para expor a fratura, limpou a ferida o melhor que pôde e estabilizou a perna com uma tala feita de buchas de madeira e fita adesiva. Não era bonito, mas aguentaria. Ele vestiu as queimaduras no pescoço e mãos com pomada antibiótica e gaze. Então a envolveu em cobertores e elevou a perna ferida dela em uma pilha de travesseiros. Só então ele se permitiu respirar. Ele afundou na cadeira em frente a ela e pressionou as palmas das mãos contra os olhos. Seu corpo inteiro tremia. A adrenalina esvaiu-se, deixando a exaustão em seu rastro. Lá fora, a tempestade martelava contra as paredes da cabana, chacoalhando as janelas, uivando pela chaminé. Lá dentro, o fogo crepitava suavemente. A mulher dormiu. Evan estudou o rosto dela. Ela era mais jovem do que ele esperava. Talvez no início dos 30. Traços fortes, mandíbula afiada, cabelo escuro emaranhado de sangue. Traje de voo caro, botas feitas sob medida, equipamento de ponta que não combinava com os destroços do helicóptero que ela estava pilotando. Tudo nela gritava dinheiro e acesso, o que levantava a questão: o que diabos alguém como ela estava fazendo voando sozinha em uma tempestade na montanha, em uma aeronave que parecia ter sido mantida unida por orações e peças sobressalentes? Seu olhar desviou para a mão esquerda dela, sem anel de casamento, mas havia uma cicatriz fina na palma da mão dela, velha e desbotada, do tipo que se obtém ao segurar algo afiado quando se deveria ter soltado. Os olhos da mulher se abriram. Evan sentou-se. Calma, não se mova. Você tem uma perna quebrada e algumas queimaduras. Você está segura. Ela piscou lentamente, focando nele. As pupilas dela estavam irregulares, possível concussão.
Ela tentou sentar-se, fez uma careta e caiu de volta contra os travesseiros. Onde? Minha cabana, cerca de 2 milhas do local do acidente. A tempestade está muito forte para a evacuação. Você está presa aqui até que clareie. O helicóptero foi-se, queimado. Ela fechou os olhos, a mandíbula dela apertou. O gravador de dados também se foi, eu acho. Mas você está viva, e isso é o que importa. Os olhos dela se abriram novamente, e desta vez havia algo afiado neles. Algo calculista. Você não entende. Aquela aeronave havia evidências. Evidências de quê? Ela hesitou. Seu olhar varreu a cabana. A mobília gasta, a cozinha simples, as fotos na lareira. Fotos de família. Evan e uma garotinha com tranças escuras e um sorriso banguela. Uma foto de casamento, bordas desbotadas, mostrando um Evan mais jovem e uma mulher com olhos gentis e asas de piloto presas à jaqueta dela. A mulher no sofá ficou muito parada. Você é um piloto. Era, Evan corrigiu. Não mais, mas você era. Você conhece aeronaves. Você conhece sistemas. Ela lutou para sentar-se novamente. E desta vez Evan a ajudou, escorando travesseiros atrás das costas dela. Ela olhou para ele com uma intensidade que o deixou inquieto. Qual o seu nome? Evan Cole. O rosto dela ficou pálido. Cole. Como Sarah Cole. O quarto inclinou. As mãos de Evan se cerraram em punhos. Como você sabe o nome da minha esposa? A respiração da mulher acelerou. Ela o encarou como se tivesse visto um fantasma. Porque ela morreu em uma de nossas aeronaves, 10 anos atrás, 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. A FAA culpou o erro do piloto, mas não foi. Foi um suporte estabilizador defeituoso. E a empresa do meu pai enterrou a evidência para evitar um recall. Evan não conseguia se mover. Não conseguia respirar. As palavras o atingiram como balas, cada uma rasgando as paredes cuidadosamente construídas que ele havia erguido em torno da memória de Sarah. O que você acabou de dizer? Meu nome é Lena Hart. Meu pai é Richard Hart. Hart Aviation. Nós construímos o helicóptero que matou sua esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a tempestade parecia prender a respiração. Evan levantou-se lentamente, sua visão em túnel, seu pulso martelando em seus ouvidos. Você está mentindo. Não estou. A voz de Lena quebrou. Passei os últimos 3 anos tentando provar isso. Encontrei os memorandos internos, os dados de testes suprimidos, os pagamentos aos investigadores. Meu pai sabia que os estabilizadores estavam falhando, e ele os vendeu mesmo assim porque um recall teria custado milhões a ele. 63 aeronaves, 41 acidentes, 72 mortes. Sua esposa foi o número 18. As pernas de Evan falharam. Ele afundou de volta na cadeira. Mãos tremendo, mente em turbilhão. O rosto de Sarah flutuou diante dele, rindo, radiante, viva. Então a ligação do local do acidente. O caixão fechado. O relatório da FAA que a culpou por uma falha mecânica que ela não poderia ter evitado. A culpa que ele havia carregado por 10 anos, perguntando se ele havia perdido algo, se ele havia falhado em manter sua aeronave adequadamente. Se ele poderia tê-la salvo. Por que? Evan sussurrou. Por que você está me contando isso? Porque eu estava tentando terminar o que ela começou. Os olhos de Lena se encheram de lágrimas. Eu reconstruí uma das aeronaves defeituosas. Especificações idênticas. Eu ia pilotá-la em um acidente controlado com câmeras gravando cada segundo. Provar que os estabilizadores falharam exatamente como os engenheiros previram. Mas eu não contei com a tempestade. Eu perdi o controle muito cedo. O acidente não foi controlado. O gravador se foi. E agora? A voz dela falhou. Agora não tenho nada, nenhuma prova, nenhuma justiça. Apenas mais uma falha que meu pai irá enterrar. Evan a encarou. Essa mulher que havia se arrastado para uma armadilha mortal para vindicar sua esposa,
que quase morreu tentando expor o homem que havia matado Sarah e outros 71, que era a própria filha de Richard Hart. Por quê? Ele perguntou novamente. Por que você iria contra seu próprio pai? O sorriso de Lena era amargo. Porque ele é um monstro e estou cansada de ser sua cúmplice. Lá fora, o vento gritava. Lá dentro, o fogo ardia abaixo. E entre eles, no espaço onde a dor e a raiva e a esperança impossível se emaranhavam, algo mudou. Evan se inclinou. Conte-me tudo. Lena falou por mais de uma hora. Suas palavras vinham em ondas, hesitantes a princípio, depois mais rápidas, como uma barragem finalmente se rompendo. Ela contou a Evan sobre crescer na sombra de seu pai, observando-o construir a aviação Hart em um império enquanto cortava todos os cantos que o lucro permitia. Ela contou a ele sobre o primeiro acidente que se lembrava, um helicóptero de notícias em Phoenix, piloto morto instantaneamente, e como seu pai havia sorrido no jantar naquela noite porque o processo foi resolvido por menos do que o pagamento do seguro. Ela contou a ele sobre encontrar os arquivos ocultos 3 anos atrás, relatórios de engenharia que documentavam falhas de estabilizadores durante testes, memorandos de seu pai ordenando a supressão dos dados, e-mails para funcionários da FAA oferecendo contribuições de campanha em troca de decisões favoráveis. Um padrão de corrupção tão profundo e tão deliberado que a revirava o estômago. Eu o confrontei, Lena disse. As mãos dela torceram o cobertor. Eu mostrei a ele a evidência. Eu implorei a ele para emitir um recall. Ele riu. Ele disse que eu não entendia como os negócios funcionavam. Ele disse que os acidentes eram ruído estatístico, perdas aceitáveis, e se eu alguma vez falasse publicamente sobre isso, ele me destruiria. Então você decidiu provar isso você mesma? Eu não sabia o que mais fazer. Sou uma piloto treinada. Ele fez questão disso, disse que todo Hart precisava entender os produtos que vendíamos. Então usei o dinheiro dele para comprar um dos helicópteros defeituosos de um ferro velho, o reconstruí com as especificações originais e planejei um voo controlado nas montanhas com todos os sensores que eu pudesse montar gravando dados. Se eu pudesse provar que o estabilizador falhou sob estresse, a FAA teria que reabrir todos os casos, incluindo o de sua esposa. A garganta de Evan apertou. Você ia cair de propósito. Com paraquedas e equipamento de segurança, sim. Mas a tempestade chegou mais rápido do que a previsão previa. Perdi o rotor de cauda 30 segundos após a decolagem. Depois disso, era apenas tentar permanecer viva o tempo suficiente para pousar em algum lugar que não fosse um penhasco. Ela olhou para ele. Você salvou minha vida. Depois de tudo que minha família tirou de você, você ainda correu para o fogo. Eu não sabia quem você era. Teria importado se você soubesse. Evan queria dizer sim. Queria dizer que ele a teria deixado queimar, que ela merecia, que sangue pagava por sangue. Mas ele pensou em sua filha dormindo na cabana do vizinho e soube a verdade. Não, não teria. Os olhos de Lena brilharam. Eu não mereço isso. Talvez não, mas Sarah teria feito a mesma coisa. Evan se levantou e foi até a janela, neve acumulada contra o vidro, a tempestade ainda furiosa. O gravador realmente se foi. Ele estava parafusado na parede corta-fogo perto da cauda. Se o tanque de combustível explodiu, é escória, e sem ele você não tem nada. Certo, Evan se virou para encarar. E se você estiver errada? Sobre o quê? Sobre o gravador ter sido destruído. Caixas pretas modernas são construídas para sobreviver a incêndios, impactos, água. Elas são projetadas para serem recuperáveis mesmo em cenários de perda total. Sua mente disparou, puxando detalhes de anos de treinamento, certificações, investigações de acidentes nas quais ele havia consultado antes da morte de Sarah. Se a seção da cauda se quebrou antes da explosão, o gravador ainda pode estar intacto. A esperança brilhou no rosto de Lena. Você acha que poderíamos encontrá-lo? Talvez.
Se a tempestade passar, se pudermos voltar ao local antes que as pessoas de seu pai o façam. Evan cruzou os braços. Mas preciso saber algo primeiro. Se recuperarmos esses dados, se isso provar tudo o que você disse, o que então? Você está pronta para queimar sua vida inteira? Lena não hesitou. Eu já tentei derrubar um helicóptero para expô-lo. Você acha que estou preocupada com o meu fundo fiduciário? Apesar de tudo, Evan quase sorriu. Justo ponto. Além disso, Lena acrescentou baixinho. Devo isso à sua esposa. Devo a todos eles. Evan olhou para a foto na lareira. Sarah sorriu de volta para ele, congelada no tempo, para sempre 32. Ele passou 10 anos acreditando que ela havia cometido um erro, que ela havia forçado a aeronave demais, que talvez se ele estivesse lá, se ele tivesse verificado os sistemas mais uma vez, agora ele sabia a verdade. Ela não havia falhado. Ela havia sido falhada. E o homem responsável ainda estava construindo helicópteros. Tudo bem, Evan disse. Quando a tempestade passar, só voltaremos, encontraremos aquele gravador e faremos seu pai responder pelo que ele fez. Lena lá sentiu. Obrigado. Não me agradeça ainda. Temos um longo caminho a percorrer. A tempestade não passou aquela noite, nem no dia seguinte. Por 48 horas, o vento uivou e a neve caiu, e o mundo fora da cabana desapareceu no caos branco. Evan manteve o fogo aceso, racionou a comida e monitorou a condição de Lena. A perna estava estável, as queimaduras estavam cicatrizando, mas ela precisava de atenção médica real em breve. Sua filha, Mia, ligava no telefone via satélite a cada poucas horas. Ela estava segura com os Richardsons ao lado, ajudando a Sr. Richardson a assar biscoitos e assistindo a filmes, mas sentia falta dele. Evan prometeu que iria buscá-la assim que as estradas clareassem, disse que a amava e desligou antes que ela pudesse fazer muitas perguntas sobre a mulher que ele havia tirado do fogo. Lena dormiu a maior parte do primeiro dia, seu corpo lutando contra o choque e a exaustão. Quando estava acordada, ela e Evan conversaram cuidadosamente a princípio, circulando um ao outro como animais feridos, depois com crescente honestidade. Ela contou a ele sobre crescer em salas de reuniões e clubes de campo, sobre a solidão de ser a única filha de Richard Hart, sobre o momento em que ela percebeu que seu pai valorizava o lucro sobre a vida humana. Evan contou a ela sobre Sarah, sobre o casamento deles em uma pequena capela em Montana, sobre o jeito que ela riu quando ele a pediu em casamento em pleno voo a 10.000 pés, sobre a filha que ela deixou para trás que tinha os olhos dela e seu coração teimoso. Ele contou a ela sobre a década que ele passou nesta montanha, criando Mia sozinha, evitando qualquer coisa que se parecesse com a vida que ele havia perdido. Você desistiu de voar, Lena disse na segunda noite. Eles sentaram perto do fogo, a perna dela apoiada, ambos tomando canecas de café. Completamente. Completamente. Você sente falta disso? Ivan olhou para as chamas. Todos os dias. Por que você não volta? Porque toda vez que penso em entrar em um cockpit, vejo o helicóptero de Sarah caindo do céu. Vejo o local do acidente. Vejo o caixão. Ele colocou sua caneca no chão. Não consigo mais confiar nas máquinas e não consigo confiar em mim mesmo. Mesmo que você saiba que não foi sua culpa, saber algo na sua cabeça e sentir no seu intestino são duas coisas diferentes. Lena ficou quieta por um momento. Então ela disse, eu entendo isso. Eu sei há 3 anos que a empresa do meu pai matou 72 pessoas. Mas toda vez que eu escrevo um cheque, toda vez que eu uso o nome Hart, toda vez que eu me beneficio do dinheiro construído sobre essas mortes, me sinto cúmplice, como se eu fizesse parte da máquina. Você está tentando parar isso. Tentar não é suficiente. Pessoas ainda estão morrendo. Evan olhou para ela. Na luz do fogo, machucada e enfaixada, ela não parecia nada com a princesa corporativa que ele imaginara quando ela disse o nome de seu pai pela primeira vez.
Ela parecia alguém que carregava um peso esmagador por tempo demais. Alguém que finalmente decidiu largá-lo, mesmo que isso significasse se quebrar no processo. Vamos pegar o gravador, Evan disse, e vamos terminar o que você começou. E se for tarde demais? E se as pessoas do meu pai já o encontraram? E se... Então encontraremos outro jeito, mas não desistimos, não depois de chegar tão longe. Lena sorriu fracamente. Você soa como minha instrutora de voo. Ela costumava dizer que a única vez que você realmente falhou é quando você para de tentar. Mulher inteligente, ela morreu em um helicóptero da Heart Aviation. 7 anos atrás. Falha do estabilizador. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. Evan estendeu a mão e apertou a de Lena. Ela segurou firme. Lá fora, o vento começou a diminuir. Na terceira manhã, a tempestade havia passado. Evan acordou com a luz pálida do sol entrando pelas janelas e um silêncio tão profundo que parecia o mundo prendendo a respiração. Ele verificou Lena, ainda dormindo, respirando constante, então saiu para uma paisagem transformada. A neve cobria tudo, lisa e imaculada, apagando as trilhas e marcos que ele conhecia de cor. O céu se estendia azul e infinito acima. O ar era frio e limpo, e em algum lugar lá fora, enterrado no branco, estavam os destroços de um helicóptero e a verdade que ele carregava. Evan voltou para dentro e encontrou Lena acordada, lutando para sentar-se. Acabou? A tempestade? Sim, mas temos talvez 6 horas antes que a estrada esteja limpa o suficiente para os serviços de emergência chegarem ao local do acidente. Se vamos vencê-los lá, precisamos nos mover agora. Eu não consigo andar com esta perna. Eu sei. Eu vou te carregar. Evan, são 2 milhas através da neve. Eu fiz coisas mais difíceis. Ele pegou seu equipamento, cordas, ferramentas, o localizador de avalanches que ele guardava para emergências. Você apenas se concentra em me dizer onde cavar assim que encontrarmos a seção da cauda. Lena o encarou. Por que você está fazendo isso? Porque Sarah merece justiça. Porque outras 71 pessoas merecem justiça. E porque você arriscou tudo para dar a eles. Ele estendeu a mão. Agora vamos. Estávamos perdendo tempo. Ela pegou a mão dele, mas a caminhada de volta ao local do acidente foi brutal. A neve havia se acumulado profundamente em alguns lugares, forçando Evan a atravessar neve fofa até a cintura enquanto carregava Lena nas costas. Suas pernas gritavam, seus pulmões ardiam, o suor encharcava suas camadas apesar do frio. Mas ele continuou se movendo passo a passo, seguindo a tênue mancha de fumaça no horizonte onde o helicóptero havia queimado. Lena o dirigia por cima do ombro, a voz dela firme, apesar da dor que ele sabia que ela devia estar sentindo. A seção da cauda deve ter se separado no impacto. Procure por destroços espalhados a leste dos destroços principais. Isso é a favor do vento. Eles encontraram o local principal do acidente primeiro. A fuselagem era um esqueleto enegrecido, metal torcido em formas abstratas, neve derretendo em poças escuras onde o calor ainda irradiava dos destroços. O estômago de Evan revirou. Parecia exatamente o acidente de Sarah. Exatamente como os pesadelos dos quais ele fugia há uma década. Evan, linha a mão dele no ombro dela. Você está bem? Ele engoliu em seco. Sim, vamos continuar movendo. Eles circularam para o leste, examinando a encosta. A neve havia coberto a maioria dos destroços, mas aqui e ali pedaços de metal sobressaiam do branco. Um mapa do rotor, uma seção do trem de pouso, fragmentos do canopy da cabine. Evan seguiu o padrão de dispersão, lendo o acidente como uma história escrita em alumínio retorcido e compósitos estilhaçados. E então ele viu. A 30 jardas abaixo da encosta, semi-enterrado em um banco de neve, o cone de cauda jazia de lado. O estabilizador vertical havia sumido, arrancado durante o impacto, mas as seções horizontais ainda estavam presas, e aparafusado à parede corta-fogo,
Protegido por uma carcaça laranja brilhante, estava o gravador de dados de voo. Lá, Lena apontou. Isso é. Evan a abaixou cuidadosamente em uma rocha e caminhou pela neve até a seção da cauda. O gravador estava montado com 4 parafusos, todos eles espanados e fundidos pelo calor. Ele puxou uma chave de seu pacote e começou a soltá-los. O metal resistiu, gemeu, finalmente cedeu. 1 parafuso, 2, 3. O som de rotores de helicóptero ecoou pelo vale. A cabeça de Evan levantou-se abruptamente. 3 aeronaves se aproximaram do sul, voando baixo e rápido, com a pintura corporativa visível mesmo à distância. Logotipos da Heart Aviation brilhavam em suas fuselagens. Eles estão aqui, Lena disse. A voz dela estava tensa. Meu pai os enviou. Evan puxou o 4º parafuso e arrancou o gravador de sua caixa. A caixa laranja estava queimada, mas intacta, sua carcaça inviolada. Ele a enfiou em sua mochila e apressou-se de volta para Lena. Você consegue se segurar se eu correr? Eu tenho escolha. Não realmente. Ele a puxou para as costas e começou a se mover, afastando-se do local do acidente, em direção à linha de árvores onde os helicópteros não podiam pousar. Atrás deles, as aeronaves desceram, rotores levantando nuvens de neve. Homens em equipamento tático saíram, espalhando-se pela encosta, procurando os destroços. Um deles avistou Evan e Lena. Ele gritou. Os outros se viraram. Evan correu com mais força. Seus pulmões gritavam. Suas pernas pareciam chumbo. O peso de Lena ameaçava arrastá-lo para baixo a cada passo. Mas ele não parou. Não diminuiu. Apenas focou nas árvores à frente e na trilha estreita que descia a montanha em direção à estrada principal. Eles alcançaram a linha de árvores. A floresta os engoliu, galhos pesados de neve, sombras profundas e ocultas. Evan arriscou um olhar para trás. Os homens estavam seguindo, movendo-se rápido, coordenados como uma unidade militar. Mas eles estavam a pé agora, e Evan conhecia esses bosques. Ele conhecia cada trilha, cada atalho, cada lugar que a montanha os esconderia. Aguente, ele disse a Lena, e então ele correu como se sua vida dependesse disso. Porque dependia. Eles emergiram desta floresta 1 hora depois, exaustos e congelados, para encontrar a caminhonete de Evan, estacionada onde ele a havia deixado 3 dias atrás. Ele colocou Lena no banco do passageiro, ligou o motor e dirigiu. As estradas ainda eram traiçoeiras, gelo escondido sob neve fresca, mas Evan dirigia nesta montanha há 10 anos. Ele sabia onde a aderência estava, onde o perigo espreitava. Atrás deles, os helicópteros decolaram procurando. Mas eles estavam olhando na direção errada, e quando perceberam o erro, Evan e Lena já estavam no meio do caminho para a cidade. Lena tirou o gravador da mochila e o aninhou em seu colo. Conseguimos! Nós realmente conseguimos! Ainda não, Evan disse. Ainda temos que analisar os dados, verificá-los, enviá-los à FAA. Os advogados do seu pai lutarão contra isso a cada passo. Deixe-os. Eu tenho 3 anos de evidências para apoiar isso. Memorandos internos, relatórios de engenharia, registros financeiros mostrando os subornos. Este gravador é apenas a peça final. Evan olhou para ela. Você realmente vai fazer isso? Testemunhar contra seu próprio pai? Eu tenho que. É a única maneira de acertar as coisas. Vai destruir você, sua família, sua reputação, tudo. Lena o encarou. Bom, eu quero que seja destruído. Eu quero queimar tudo e construir algo melhor das cinzas. Evan quase acreditou nela. Eles chegaram à delegacia de polícia pouco antes do meio-dia. Evan carregou Lena para dentro, passando por policiais surpresos, direto para a mesa da xerife Carla Martinez. Carla deu uma olhada nos ferimentos de Lena e na caixa laranja nas mãos de Evan e disse: O que diabos aconteceu lá em cima? Evidência,
Evan disse, de homicídio corporativo, corrupção da FAA e 72 assassinatos. Os olhos de Carla se arregalaram. Essa é uma afirmação e tanto, Cole. E nós podemos provar isso. Lena se inclinou para a frente. Mas precisamos de proteção. As pessoas do meu pai já estão aqui. Eles tentaram nos impedir de recuperar este gravador. Eles tentarão novamente. Quem é seu pai? Richard Hart. Hart Aviation. Carla assobiou baixo. Você está falando sério. Completamente. A xerife olhou para Evan. Ele assentiu. Ela suspirou, pegou o telefone e começou a fazer ligações. Para o FBI, para a FAA, para o promotor público. Dentro de 2 horas, agentes federais haviam garantido o gravador, colhido a declaração de Lena e colocado ela e Evan sob custódia protetora. Dentro de 4 horas, a notícia dos dados de voo recuperados havia vazado para a imprensa. Dentro de 6 horas, os advogados de Richard Hart haviam entrado com um mandado de segurança para bloquear a divulgação dos dados. E dentro de 8 horas, o telefone de Evan tocou com um número que ele não reconheceu. Ele atendeu. Alô? Sr. Cole, a voz era suave, culta, fria. Meu nome é Richard Hart. Acredito que você tenha algo que me pertence. A mão de Evan apertou o telefone. Não creio. Minha filha e um equipamento que foi retirado da minha propriedade sem autorização. Sua filha é adulta e faz suas próprias escolhas. E esse equipamento é evidência em uma investigação federal. Sr. Cole, entendo que você perdeu sua esposa em um acidente infeliz 10 anos atrás. Sinto muito por isso, mas desenterrar velhas tragédias não a trará de volta. Isso só causará mais dor. Isso é uma ameaça? É um aviso. Minha família tem recursos que você não pode imaginar. Advogados que amarrarão este caso por décadas. Investigadores que examinarão todos os aspectos da sua vida. Eu vou enterrar você, Sr. Cole, e vou enterrar minha filha. Tudo para proteger uma empresa que emprega milhares de pessoas e contribui bilhões para a economia. Essas milhares de pessoas merecem trabalhar para uma empresa que não mata seus clientes. Acidentes são uma inevitabilidade estatística na aviação. Você sabe disso, não quando são causados por defeitos que você conhecia e encobriu. Silêncio. Então, baixinho, Lena te disse isso, ela me mostrou a prova. Então você é um tolo. Ela está obcecada com esta teoria da conspiração há anos. Ela é mentalmente instável, Sr. Cole. Ela precisa de ajuda, não de encorajamento. Ela quase morreu tentando provar que você é um assassino. Isso não soa instável, isso soa corajoso. Corajoso, Richard Hart riu. É assim que você chama? Eu chamo de um desperdício. Ela tinha tudo. Riqueza, posição, um futuro. E ela jogou fora por uma cruzada que não realizará nada além de sua própria destruição. Talvez ela pense que algumas coisas valem mais que dinheiro. E ela é ainda mais ingênua do que eu pensava. O calor drenou da voz de Hart. Deixe-me ser claro, Sr. Cole. Se você continuar por este caminho, eu o arruinarei. Eu tirarei sua casa, sua reputação, a custódia de sua filha. Eu me certificarei de que você nunca mais trabalhe, nunca mais voe, nunca mais conheça a paz. Tudo o que você tem a fazer é ir embora. Evan olhou pela janela da casa segura, onde os agentes do FBI o haviam levado, e Lena. Ela sentou-se no sofá, com a perna quebrada elevada, falando em outro telefone com um advogado. Mesmo machucada e enfaixada, mesmo enfrentando a destruição de todo o seu mundo, ela parecia determinada, inquebrável. Ela parecia Sarah. Não, Evan disse. Com licença. Eu disse não, não estou indo embora. Nem sua filha. E quando isso acabar, quando a verdade vier à tona e a FAA reabrir todos os casos e as famílias obtiverem justiça, você irá para a prisão, onde pertence. Você está cometendo um erro. Cometi muitos erros, Sr. Hart. Este não é um deles. Evan desligou. Do outro lado da sala,
Lena baixou o próprio telefone e olhou para ele. Aquele era ele, não era? Meu pai. Sim. O que ele disse? Que ele vai nos destruir. Ele vai tentar. Eu sei. Evan sentou-se ao lado dela. Você tem certeza de que quer fazer isso? Ainda há tempo para voltar atrás. Pegar um acordo, desaparecer, recomeçar em algum lugar onde ele não possa encontrá-la. Lena balançou a cabeça. Eu terminei de correr. Terminei de ter medo dele. O que quer que aconteça a seguir, nós enfrentamos juntos. Evan pensou em Sarah, na década que ele passou escondido naquela montanha, criando Mia em isolamento. Com medo de viver, porque viver significava arriscar mais perdas. No momento em que ele correu para o fogo para salvar uma estranha porque era a coisa certa a fazer. Ele pensou no gravador e nos dados que ele continha, e nos 72 nomes que ele vindiciaria. Juntos, ele concordou. E pela primeira vez em 10 anos, Evan Cole sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A investigação federal moveu-se mais rápido do que qualquer um esperava. Dentro de 72 horas após a recuperação do gravador de dados de voo, 3 escritórios de campo do FBI abriram casos coordenados contra a Hart Aviation. Os dados do gravador eram condenatórios. Eles mostravam o suporte estabilizador, falhando exatamente como os relatórios de engenharia suprimidos haviam previsto. O modo de falha exato que havia matado Sarah Cole e outros 71. Combinado com os documentos internos que Lena vinha coletando por 3 anos, pintavam um quadro de negligência corporativa sistemática que virou notícia em todo o país. A resposta de Richard Hart foi imediata e cruel. No final da primeira semana, Evan se viu nomeado como réu em 4 processos separados. A Hart Aviation alegou que ele havia invadido sua propriedade, roubado equipamento da empresa e conspirado com Lena para danificar a reputação da corporação. Os documentos legais chegaram à casa segura em grossos envelopes pardos, cada um representando milhões em danos potenciais. Evan sentou-se à mesa da cozinha e leu-os enquanto um agente do FBI, chamado Torres, fazia café e fingia não notar o modo como suas mãos tremevam. Eles estão tentando te levar à falência, Torres disse finalmente. Fazer com que fique muito caro para lutar. Eu percebi. Evan largou o último documento. Quanto tempo isso pode durar? Depende de quão profundos são os bolsos da Hart. Poderiam ser meses, poderiam ser anos. Eu não tenho anos. Tenho uma filha que precisa que o pai esteja em casa, não enterrado em depoimentos. Então talvez seja a hora de considerar um acordo. Evan olhou para cima bruscamente. Você está falando sério? Torres encolheu os ombros. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é a realidade. A Hart Aviation emprega 3.000 pessoas. Eles têm conexões políticas que vão até o Senado. As ações da empresa já caíram 18%. Se isso se arrastar, pode afundar completamente. Muitas pessoas perderão seus empregos, suas pensões, seus meios de subsistência. A pressão para que isso desapareça silenciosamente é enorme. 72 pessoas morreram porque Richard Hart escolheu o lucro em vez da segurança. Você quer que eu o deixe ir? Eu quero que você sobreviva a isso. Há uma diferença. Antes que Evan pudesse responder, Lena entrou na cozinha de muletas, com a perna quebrada em uma bota ortopédica. Ela havia passado a maior parte da manhã ao telefone com advogados, e a exaustão mostrava-se nas olheiras sob seus olhos. Eles acabaram de apresentar uma moção para bloquear meu testemunho, ela disse, alegando que sou mentalmente incompetente devido à trauma do acidente. Evan se levantou. Eles podem fazer isso? Eles podem tentar. Os advogados do meu pai estão argumentando que sofri um traumatismo craniano no acidente e, portanto, qualquer declaração que eu faça é não confiável. Eles têm 3 psiquiatras prontos para testemunhar que sou delirante. Isso é insano. Esse é o meu pai. Lena se sentou cuidadosamente em uma cadeira. Ele também congelou todas as minhas contas.
cartões de crédito, acesso bancário, fundo fiduciário, tudo. Tenho talvez US$ 300 em dinheiro e o que eu puder emprestar. Torres assobiou. Ele está te cortando completamente. É o que ele faz. Controle através do dinheiro. Ele pensa que se ele me deixar desesperada o suficiente, eu rastejarei de volta e retratarei tudo. Evan se apoiou no balcão. Você vai? Lena o encarou. Sarah teria feito? Não, ela teria lutado até não poder mais lutar. Então essa é a sua resposta. Lena puxou uma pasta de sua bolsa e espalhou documentos pela mesa. Eu estava revisando os arquivos pessoais do meu pai, aqueles que eu copiei antes de partir. Há algo aqui que acho que perdemos. Evan se aproximou. Os documentos eram registros financeiros, planilhas mostrando pagamentos feitos através de empresas de fachada para vários indivíduos na última década. A maioria dos nomes não significava nada para ele, mas os dedos de Lena pararam em uma entrada. Aqui, Walter Benson, ex-inspetor da FAA. Ele recebeu $200 mil 3 meses antes do encerramento da investigação inicial sobre o acidente de sua esposa. Torres se inclinou sobre o ombro dela. Você está dizendo que Hart subornou o inspetor? Estou dizendo que meu pai fez um pagamento ao homem que decidiu que a morte de Sarah foi erro do piloto, apesar da evidência de falha mecânica. Diga-me como isso parece. Parece que precisamos conversar com Walter Benson. Evan pegou seu telefone. Torres, você pode conseguir um endereço? Já estou nisso. Enquanto Torres fazia ligações, Lena continuou a organizar os documentos. Suas mãos se moviam rapidamente e eficientemente, organizando evidências com a precisão de alguém que vinha se preparando para este momento há anos. Evan a observou trabalhar e sentiu uma admiração relutante. Ela havia nascido na riqueza e no privilégio. Poderia ter vivido sua vida inteira em uma negação confortável, mas em vez disso ela escolheu isso. Escolheu derrubar tudo o que sua família havia construído porque era a coisa certa a fazer. Isso o lembrou da escolha que ele havia feito 10 anos atrás, no dia em que decidiu parar de voar, em vez de arriscar a vida de outra pessoa em máquinas nas quais ele não podia confiar. Circunstâncias diferentes, mesmo princípio. Às vezes, a única maneira de viver consigo mesmo é abandonar tudo o que você conhece, exceto que Lena não estava indo embora. Ela estava indo direto para o fogo. Encontrei ele, Torres anunciou. Walter Benson, inspetor aposentado da FAA morando em Scottsdale, Arizona. Sem antecedentes criminais, mas ele foi chamado para testemunhar em 3 casos de aviação separados nos últimos 5 anos. Sempre se posiciona a favor do fabricante. Conveniente, Evan murmurou. Precisamos conversar com ele, Lena disse. Registrar o pagamento. Torres balançou a cabeça. Isso é um trabalho para o FBI, não civis sob custódia protetora. Então você vá falar com ele. Faremos. Mas leva tempo. Precisamos de mandados. Precisamos coordenar com o escritório de Campo de Fênix. Precisamos... Tempo que não temos, Lena interrompeu. Os advogados do meu pai estão se movendo para arquivar este caso dentro de 2 semanas. Se não tivermos o depoimento de Benson antes disso, toda a investigação pode desmoronar. Eu entendo a urgência, Sr. Hart, mas não posso simplesmente deixar você voar para o Arizona por um palpite. Não é um palpite, é evidência. E eu vou. Autorize você ou não. Torres olhou para Evan. Faça-a ter juízo. Evan considerou a situação. O FBI era minucioso, mas lento, limitado por procedimentos e protocolos que os advogados de Richard Hart explorariam a cada passo. Eles precisavam de algo que abrisse o caso, algo incontestável. Um inspetor da FAA subornado admitindo em câmera que falsificou o relatório do acidente de Sarah faria exatamente isso. Mas isso significava deixar a custódia protetora. Significava expor-se a quaisquer recursos que Hart pudesse mobilizar. Significava risco. Então, novamente, tudo o que valia a pena parecia ter. Eu dirijo,
Evan disse. Torres jogou as mãos para cima. Vocês dois estão loucos. Provavelmente, Lena concordou. Mas vamos de qualquer maneira. O agente os encarou por um longo momento e então suspirou. Certo, mas vocês levam 2 telefones. Um para você, um rastreado por nós. Você faz check-in a cada 4 horas. E se algo der errado, você chama por reforço imediatamente. Fechado? Fechado, Evan disse. Eles partiram naquela tarde. A viagem para Scottsdale levou 14 horas diretas. Evan dirigiu enquanto Lena navegava com o laptop equilibrado nos joelhos, enquanto ela compilava mais evidências dos arquivos de seu pai. Eles pararam apenas para gasolina e comida, comendo hambúrgueres de drive-thru, enquanto a rodovia se desenrolava sob eles, levando-os para longe das montanhas e em direção ao deserto. Em algum lugar fora de Flagstaff, enquanto o sol se punha em faixas de laranja e ouro, Lena fechou o laptop e olhou para Evan. Posso te perguntar algo? Claro. Por que você está fazendo isso, realmente? Você poderia ter entregue o gravador ao FBI e ido embora, deixá-los lidar com isso. Mas em vez disso, você está dirigindo por 2 estados, arriscando processos, e pior, por uma mulher que você conheceu há menos de uma semana. Evan manteve os olhos na estrada. Você sabe por quê? Sarah. Em parte, mas também porque passei 10 anos me escondendo do mundo, convencendo-me de que manter Mia segura significava mantê-la isolada. Então você caiu do céu e me lembrou que às vezes a única maneira de proteger as pessoas que você ama é lutar por algo maior do que você mesmo. Isso é muito peso para colocar em um acidente de helicóptero. Você começou essa luta 3 anos atrás. Você construiu aquela aeronave sabendo que poderia morrer. Você estava disposta a sacrificar tudo para provar que seu pai matou aquelas pessoas. Isso requer um tipo de coragem que eu esqueci que existia. Lena ficou em silêncio por um momento. Eu estava aterrorizada o tempo todo, construindo o helicóptero, planejando o voo, entrando no cockpit. Eu ficava pensando que talvez devesse apenas levar as evidências a um jornalista, deixar outra pessoa lidar com isso. Mas então eu me lembrava da minha instrutora de voo, a que morreu 7 anos atrás, e eu sabia que se eu não fizesse isso, se eu não provasse isso além de qualquer dúvida, meu pai encontraria uma maneira de enterrar isso. Ele sempre faz. Desta vez, não. Como você pode ter tanta certeza? Porque você ainda está aqui, ainda lutando, e você tem 72 famílias que merecem a verdade te apoiando. Isso não é algo que nem mesmo Richard Hard pode enterrar. Lena sorriu fracamente. Você soa como Sarah. Ela deve ter sido notável. Ela era. Ela acreditava que as pessoas eram fundamentalmente boas, que o mundo poderia ser melhor se pessoas suficientes escolhessem torná-lo melhor. Pensei que havia perdido essa crença quando a perdi. Acontece que eu apenas a extraviei por um tempo. Eles seguiram na escuridão, a rodovia uma fita de luz cortando a noite. Atrás deles, a antiga vida de Evan recuava a cada milha. À frente, o futuro esperava. Incerto, perigoso, mas de alguma forma mais real do que qualquer coisa que ele sentira em uma década. Eles chegaram a Scottsdale logo após o amanhecer. Walter Benson morava em uma comunidade de aposentados na beira da cidade, o Sucacaidinei, um daqueles empreendimentos extensos com campos de golfe e lagos artificiais e casas que todas pareciam vagamente semelhantes. Evan estacionou do outro lado da rua do endereço de Benson e estudou a casa. Térrea, estuque bege, garagem para 2 carros. Um sistema de aspersão mantinha o gramado impossivelmente verde, apesar do calor do deserto. Como você quer jogar isso? Evan perguntou. Lena pegou o telefone e começou a gravar. Direto. Nós subimos, tocamos a campainha e perguntamos a ele sobre o pagamento. Vemos como ele reage. E se ele nos bater a porta na cara? Então, pelo menos tentamos. Eles atravessaram a rua e tocaram a campainha. Passos se aproximaram de dentro, lentos e arrastados.
A porta se abriu, revelando um homem em seus primeiros 70 anos. Cabelos grisalhos ralos, óculos de leitura pendurados em uma corrente em volta do pescoço. Ele os olhou com uma confusão educada. Posso ajudar? Walter Benson? Lena perguntou. Isso mesmo. Meu nome é Lena Hart. Este é Evan Cole. Gostaríamos de conversar com você sobre um pagamento que você recebeu da Hart Aviation há 10 anos. A expressão de Benson mudou de confusão para cautela. Não sei do que você está falando. Não sabe? Webb tirou um tablet da pasta e o virou para Evan. A tela mostrava imagens de segurança de um pequeno aeródromo particular em algum lugar no deserto. O carimbo de data-hora marcava 2 dias atrás. No vídeo, Lena estava ao lado de um helicóptero, não um dos modelos corporativos elegantes fabricados pela Hart Aviation, mas algo mais antigo, mais básico. Ela estava examinando o conjunto do rotor com um mecânico. O estômago de Evan afundou. Onde você conseguiu isso? A Sra. Hart tem conduzido inspeções não autorizadas de aeronaves da Hart Aviation atualmente em serviço. Ela acessou hangares, examinou registros de manutenção e, de acordo com nossas fontes, ela está planejando algo catastrófico. Ela está tentando provar que suas aeronaves ainda são defeituosas. Ela está tentando fabricar evidências sabotando helicópteros perfeitamente seguros. A voz de Webb endureceu. Sr. Cole, Lena Hart é mentalmente instável. O acidente que ela sobreviveu claramente a traumatizou ao ponto do delírio. Ela precisa de ajuda psiquiátrica, não de encorajamento. E se você continuar a permitir o comportamento dela, você será legalmente responsável por qualquer dano que ela cause. Um dos agentes federais se adiantou. Fomos autorizados a levar a Sra. Hart sob custódia protetora para avaliação psicológica. Você sabe a localização atual dela? Evan olhou para a xerife Martinez. Ela não o encontrou os olhos. Carla? Sinto muito, Evan. A ordem veio do Tribunal Federal. O juiz decidiu que há evidência suficiente para sugerir que ela é um perigo para si mesma e para os outros. Isso é insano. Richard Hart comprou essa decisão. Talvez, Martinez disse baixinho, mas ainda está em ordem. Se você sabe onde ela está, você precisa nos dizer. Evan pensou na conversa que ele teve com Lena na noite anterior. Ela estava inquieta, falando sobre todas as aeronaves ainda voando com peças potencialmente defeituosas, sobre as famílias que não sabiam que estavam em risco toda vez que pegavam o ar. Ela mencionou querer realizar mais inspeções, reunir provas irrefutáveis de que o problema não estava isolado nos acidentes que já haviam ocorrido. Ele disse a ela para ter cuidado. Ele deveria ter dito a ela para parar. Eu não sei onde ela está, Evan disse. Não era bem uma mentira. Ele não sabia a localização exata dela. Ele apenas sabia que ela havia alugado um carro e dirigido para o sul ontem de manhã, dizendo que voltaria em alguns dias. Webb o estudou. Se você está mentindo para protegê-la, você está cometendo um erro grave. A Hart Aviation está preparada para lhe oferecer um acordo substancial, o suficiente para pagar suas custas legais, abrir um fundo fiduciário para sua filha, garantir sua segurança financeira para a vida. Tudo o que você tem a fazer é se afastar desta cruzada e deixar a Sra. Hart obter a ajuda de que precisa. Ajuda? É assim que você chama prender alguém para silenciá-los? Chamo de prevenir uma tragédia. Ela já tentou derrubar um helicóptero, o que o faz pensar que ela não tentará novamente, mas desta vez com pessoas inocentes a bordo. Evan sentiu a raiva crescendo em seu peito, quente e perigosa. Lena Hart é a pessoa mais corajosa que já conheci. Ela arriscou tudo para expor a corrupção de sua empresa. E agora você quer prendê-la porque ela não vai parar de lutar pela verdade. A verdade, Webb disse friamente, é que a Hart Aviation emprega 3.000 pessoas cujos meios de subsistência dependem da manutenção da confiança pública em nossas aeronaves. A vingança da Sra. Hart está custando empregos,
destruindo famílias e danificando uma indústria que mantém esta nação em movimento. Então, sim, Sr. Cole, vamos pará-la, com sua cooperação ou sem ela. Os agentes se moveram em direção a Evan. Ele permaneceu firme. Você não pode simplesmente levar alguém contra a sua vontade sem motivo. Temos motivo. Um juiz federal concordou. Agora saia da frente. A xerife Martinez colocou a mão no braço de Evan. Não piore as coisas. Mas antes que alguém pudesse se mover, o telefone de Evan tocou. Ele o tirou do bolso e viu o número de Lena. Sua mão hesitou sobre o botão de atender. Se ele atendesse com essas pessoas ali, elas rastreariam a ligação, encontrariam a localização dela. Mas se ele não atendesse, ela não teria aviso de que estavam vindo buscá-la. Ele atendeu e voltou para dentro de sua casa, batendo a porta atrás de si. Através da madeira, ele podia ouvir Webb gritando, os agentes exigindo entrada. Ele tinha talvez 30 segundos antes que eles entrassem. Lena, onde você está? Evan. A voz dela estava ofegante, animada. Eu encontrei algo. Há uma instalação de manutenção no Novo México que atende helicópteros da Heart Aviation para o contrato da Patrulha da Fronteira. Eu consegui acesso aos registros deles e Evan, metade das aeronaves em sua frota estão atrasadas para inspeções de estabilizador. Algumas não foram verificadas em mais de 2 anos. As peças estão falhando e ninguém está percebendo porque as diretrizes de manutenção da Heart não exigem inspeções frequentes o suficiente. Lena, me escute. As pessoas de Heart estão aqui. Eles têm uma ordem judicial para levá-la sob custódia psiquiátrica. Eles estão alegando que você é perigosa. Silêncio. Então, baixinho, claro que estão. Você precisa desaparecer. Agora mesmo. Abandone o carro alugado. Use dinheiro em espécie. Não vá para nenhum lugar que eles esperariam. Não consigo correr. Não quando estou tão perto. Evan, se eu conseguir esses registros de manutenção para a FAA, se eu puder provar que a Heart Aviation está conscientemente operando aeronaves defeituosas, acabou. Eles não podem transformar isso em história antiga ou incidentes isolados. Isso está acontecendo agora mesmo. A porta da frente se estilhaçou. Os agentes estavam entrando. Evan se moveu para o quarto e trancou aquela porta também, ganhando segundos. Onde exatamente você está? Albuquerque. A instalação se chama Southwest Aviation Services. Eu vou me encontrar com um mecânico esta noite que está disposto a falar oficialmente sobre os problemas de inspeção. Envie-me o endereço. Estou indo para você. Evan, não. Você tem a Mia. Você não pode simplesmente... Os Richardsons vão cuidar dela. Eu estarei lá em 8 horas. Não faça nada até que eu chegue. Prometa-me. Evan, prometa-me, Lena. Ele ouviu a respiração dela prender. Eu prometo. Bom, fique segura. Ligarei quando estiver perto. Ele desligou enquanto a porta do quarto se abria com um estrondo. Os agentes o agarraram, puxaram seus braços para trás das costas, começaram a revistar seus bolsos. Webb estava na porta, sua expressão triunfante. Isso foi tolice, Sr. Cole. Agora você está oficialmente obstruindo uma investigação federal. Prenda-me, então. Veja como isso fica nas notícias. Viúvo preso por ajudar mulher a expor corrupção corporativa. Tenho certeza de que será ótimo. A mandíbula de Webb apertou. Onde ela está? Não sei. Ela não disse. Um dos agentes ergueu o telefone de Evan. Podemos rastrear a ligação. Boa sorte. Lena é mais esperta do que isso. Ela provavelmente já descartou o telefone e mudou de local. Evan encontrou os olhos de Webb. Você não vai encontrá-la, e mesmo que encontre, mesmo que aprenda e a silencie, a verdade já está lá fora. Benson testemunhou. Os dados do gravador de voo foram analisados. A FAA está investigando. Você não pode colocar isso de volta na caixa. Nós podemos fazer com que desapareça discretamente. Mais alguns meses de manobras legais, alguns acordos estratégicos.
Gerenciamento cuidadoso de relações públicas. A Hart Aviation sobreviverá a isso. A Sra. Hart não. Isso é uma ameaça? É uma previsão. Ela fez inimigos poderosos, Sr. Cole. Pessoas que têm recursos que você não pode imaginar. E ela está sozinha, instável, ficando sem dinheiro e opções. Quanto tempo você acha que ela vai durar? Evan puxou os braços para fora do aperto do agente. Muito mais tempo do que você pensa. Porque ela não está sozinha. E ela não está instável. Ela apenas terminou de jogar pelas suas regras. Webb o estudou por um longo momento. Você está apaixonado por ela. As palavras atingiram Evan como um tapa. Ele abriu a boca para negar, então parou. Ele estava apaixonado por Lena. Ele mal a conhecia. Eles passaram menos de 2 semanas juntos. Mas ele pensou no jeito que ela o olhava nos destroços queimados do helicóptero. A determinação em seus olhos quando ela falava sobre justiça. A força silenciosa que ela mostrava mesmo quando todo o seu mundo estava desmoronando ao redor dela. Ele pensou em como Mia a havia aceitado imediatamente. Como Sarah a teria gostado. Como pela primeira vez em 10 anos, ele sentiu que estava vivendo em vez de apenas sobrevivendo. O que eu sinto não importa, Evan disse finalmente. O que importa é que ela está certa. Sua empresa matou 72 pessoas e tentou encobrir. Isso não vai desaparecer só porque você intimida testemunhas e compra juízes. Então eu acho que nos veremos no tribunal. Webb se virou para os agentes. Deixem-no ir. Terminamos aqui. Eles saíram deixando Evan em seu quarto destruído com sua filha chorando na porta e a xerife Martinez olhando para ele com algo como pena. Você está cometendo um erro, Martinez disse. Provavelmente, mas é meu para cometer. Ela assentiu lentamente. Eu vou te dar uma vantagem. Mas, Evan, assim que você sair, não posso te proteger. Os advogados de Hart virão atrás de você com tudo o que eles têm. Eu sei. E você vai mesmo assim. Sim, eu vou. Martinez tirou o distintivo e o colocou na cômoda. Então essa conversa nunca aconteceu. Você tem 2 horas antes que eu tenha que relatar que você fugiu da jurisdição. Faça-os valer a pena. Evan arrumou uma mala em 10 minutos. Ele explicou a Mia que tinha que ajudar Lena com algo importante, que a Sra. Richardson cuidaria dela, que ele voltaria assim que pudesse. Ela não chorou desta vez. Ela apenas o abraçou forte e sussurrou. Seja cuidadoso, papai. Eu serei, querida. Eu prometo. Ele dirigiu para o sul pelas montanhas enquanto o sol subia mais alto, empurrando sua caminhonete o mais rápido que as estradas permitiam. Em algum lugar atrás dele, agentes federais provavelmente estavam obtendo mandados, rastreando cartões de crédito, montando bloqueios. Mas Evan passou 10 anos aprendendo todas as estradas vicinais e rodovias esquecidas nessas montanhas. Ele sabia como desaparecer. 8 horas depois, enquanto o crepúsculo pintava o deserto do Novo México em tons de roxo e dourado, Evan estacionou no estacionamento da Southwest Aviation Services. A instalação era pequena, apenas alguns hangares e um prédio de escritórios cercado por cerca de arame. Através da cerca, ele podia ver helicópteros em vários estados de manutenção, seus rotores removidos ou motores expostos, e em pé ao lado de uma porta de hangar, conversando com um homem de macacão, estava Lena. O peito de Evan apertou de alívio. Ela estava viva. Ela estava segura. Por enquanto. Ele saiu da caminhonete e se aproximou da cerca. Lena o viu e o rosto dela se iluminou de uma forma que fez algo quente florescer em seu peito. Ela disse algo ao mecânico, então correu até o portão. Você veio, ela disse. Eu disse que viria. Eu sei, mas... Ela gesticulou para a instalação. Pensei que você enviaria outra pessoa. Um agente do FBI ou um advogado ou alguém oficial. Não pensei que você realmente dirigiria 800 milhas sozinho. Mia acha que você vai ensiná-la a pescar no próximo mês. Eu não poderia deixar os capangas de Hart arrastá-la para um hospital psiquiátrico antes que isso aconteça. Lena riu, mas havia lágrimas em seus olhos. Obrigado. Não me agradeça ainda.
Ainda temos que tirar você daqui antes que eles a rastreiem. Evan acenou para o mecânico. Ele é o com a informação? Sim, o nome dele é Carlos Martinez. Ele trabalha aqui há 15 anos e está disposto a testemunhar que os protocolos de manutenção da Heart Aviation são criminalmente inadequados. Ele tem documentação mostrando aeronaves que deveriam ter sido aterradas ainda voando missões da patrulha da fronteira com passageiros a bordo. Isso é enorme. É maior do que enorme. É a prova de que isso não é apenas sobre acidentes antigos. Pessoas estão em risco agora, hoje, porque a Heart Aviation valoriza contratos acima da segurança. A voz de Lena tremeu de raiva. Meu pai sabe, ele tem que saber, e ele está deixando continuar porque aterrar a frota custaria a ele o contrato da patrulha da fronteira. Evan pensou nas 72 pessoas já mortas, em Sarah, em todas as famílias que foram informadas que seus entes queridos morreram por erro do piloto, quando a verdade era negligência corporativa. E agora Lena estava lhe dizendo que mais pessoas estavam em risco, voando em uma aeronave que poderia falhar a qualquer momento. Precisamos levar Carlos para um lugar seguro, Evan disse. Em algum lugar onde as pessoas de Hart não possam alcançá-lo. Já arranjado, o FBI está enviando uma equipe para buscá-lo esta noite. Eles pegarão a declaração dele, garantirão os registros de manutenção e iniciarão procedimentos para aterrar toda a frota da Heart Aviation, aguardando inspeções de segurança. Quando você arranjou tudo isso? Esta tarde, eu estive ao telefone com o agente Torres por horas. Ele não está feliz com a ordem de custódia psiquiátrica, mas suas mãos estão atadas. O melhor que ele pode fazer é garantir que o depoimento de Carlos seja registrado antes que os advogados de Hart fechem tudo. Evan olhou para ela. Esta mulher que havia perdido tudo, que estava sendo caçada pelos capangas do próprio pai, que poderia ter fugido para outro país e recomeçado no anonimato. Em vez disso, ela estava em um aeródromo no deserto ao pôr do sol, lutando para salvar pessoas que ela nunca conheceria. Você é incrível, ele disse vamos. Lena piscou. O quê? Eu falo sério. O que você está fazendo? O que você tem feito há 3 anos é notável. Sarah teria se orgulhado de conhecê-la. Ela desviou o olhar, mas não antes que ele visse a emoção em seus olhos. Eu só estou tentando acertar as coisas. Você está fazendo muito mais do que isso. Antes que Lena pudesse responder, Carlos chamou do hangar. Senhora Hart, você deveria ver isso. Eles atravessaram a pista até onde o mecânico estava ao lado de um helicóptero desmontado. O conjunto estabilizador da aeronave estava em uma mesa de trabalho, os componentes metálicos espalhados como uma autópsia. Carlos apontou para um suporte que conectava a massa do rotor à estrutura da aeronave. Isso é o que eu estava te dizendo sobre, ele disse. Veja essas fraturas por estresse. Este suporte deveria ter sido substituído há 6 meses, mas o cronograma de manutenção da Heart Aviation exige apenas inspeção visual a cada 18 meses. Na época em que detectaríamos algo assim, apenas por inspeção visual, o suporte poderia falhar catastroficamente. Lena se inclinou mais perto, seu treinamento de piloto evidente na forma como ela examinou a peça. Este é o mesmo defeito que causou meu acidente, o mesmo que matou Sarah Cole. É o mesmo defeito que provavelmente está em metade dos helicópteros da Heart Aviation atualmente em serviço. Eu venho documentando isso há anos, relatando aos meus supervisores, implorando a eles para sinalizar isso para o fabricante. Mas a Heart Aviation continua nos dizendo que está dentro das tolerâncias aceitáveis, que os suportes são projetados para mostrar algum estresse, que estamos sendo excessivamente cautelosos. Eles estão mentindo para proteger o contrato deles, Evan disse. Eu sei. É por isso que estou disposta a testemunhar. Não consigo continuar vendo aeronaves decolarem sabendo que elas podem matar alguém. As mãos de Carlos tremeram enquanto ele tocava o suporte fraturado. Minha filha voa patrulha de fronteira.
Ela poderia estar em um desses helicópteros amanhã. Eu não vou deixar isso acontecer. Lena pegou o telefone e começou a tirar fotos, documentando cada ângulo da peça defeituosa. O agente Torres precisa ver isso. Podemos levar o suporte como evidência. Já está ensacado para o FBI. Eles deveriam chegar. O som dos rotores de helicóptero cortou o ar da noite. Os três olharam para cima. Um helicóptero corporativo elegante apareceu sobre o cume, voando baixo e rápido, logotipo da Heart Aviation brilhante contra o céu escurecendo. Ele circulou a instalação uma vez, então começou a descer em direção à pista. Eles nos encontraram, Lena sussurrou. Evan agarrou o braço dela. Precisamos ir agora. Mas antes que pudessem se mover, mais 2 helicópteros apareceram, flanqueando o primeiro. Eles pousaram em formação, bloqueando as saídas, seus rotores ainda girando. Portas se abriram e homens de terno saíram, movendo-se com precisão militar. E do helicóptero central, movendo-se com a confiança de alguém que possuía o mundo, saiu Richard Hart. Ele era alto, de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido apesar do calor do deserto. Tudo nele irradiava poder e controle. Ele olhou para a instalação, para Carlos encolhido perto do hangar, para Evan em pé protetoramente na frente de Lena. E então ele sorriu. Olá, querida, ele disse a Lena. É hora de voltar para casa. A mão de Lena encontrou a de Evan e segurou firme. Não vou a lugar nenhum com você. Eu temo que você não tenha escolha. Eu tenho uma ordem judicial autorizando sua detenção psiquiátrica. Estes senhores são profissionais médicos licenciados preparados para garantir que você receba os cuidados apropriados. Richard gesticulou para os homens que os cercavam. Por favor, não torne isso difícil. Difícil? A voz de Lena tremeu de raiva. Você matou 72 pessoas. Você subornou inspetores federais. Você está conscientemente operando aeronaves defeituosas que podem cair a qualquer momento. E você acha que sou eu quem precisa de tratamento psiquiátrico? Eu acho que você teve uma experiência traumática que nublou seu julgamento. Eu acho que você está se cercando de pessoas que estão explorando sua vulnerabilidade para seus próprios propósitos. O olhar de Richard se voltou para Evan. Pessoas como o Sr. Cole, que parece ter desenvolvido uma fixação doentia em minha filha. Evan se adiantou. Sua filha é uma heroína. Ela está arriscando tudo para impedir você de matar mais pessoas. Isso não é doença mental. Isso é integridade. É assim que você chama? Eu chamo de uma filha tão desesperada pela atenção de seu pai que ela destruirá a obra de sua vida apenas para machucá-lo. O sorriso de Richard nunca vacilou. Mas sou um homem perdoador. Lena, se você vier comigo agora, se você retratar seu depoimento e emitir uma declaração pública explicando que você estava confusa e traumatizada, eu retirarei todas as acusações contra o Sr. Cole. Eu até estabelecerei um generoso fundo fiduciário para sua filha. Tudo o que você tem a fazer é parar com essa bobagem. Parar de tentar salvar vidas, você quer dizer. Parar de tentar destruir uma empresa que gera empregos para milhares de pessoas. Parar de danificar uma indústria que é essencial para a economia desta nação. Parar de envergonhar sua família. A voz de Richard endureceu. Eu te dei tudo, Lena. Educação, oportunidades, riqueza além dos sonhos da maioria das pessoas. E é assim que você me retribui? Ao lado de estranhos contra seu próprio sangue? Você não é meu sangue. Você é um assassino que por acaso compartilha meu DNA. As palavras pairaram no ar como um tiro. A máscara de Richard escorregou por um momento, revelando algo frio e perigoso sob a preocupação paternal. Então ela voltou, suave como vidro. Entendi. Então, suponho que não temos mais nada a discutir. Ele acenou para seus homens. Levem-na. Eles avançaram. Evan empurrou Lena para trás dele, mas eram muitos, profissionais e eficientes. Carlos gritou algo sobre chamar a polícia.
Um dos homens de Hart agarrou o braço de Evan e o torceu para trás com facilidade praticada. Outro estendeu a mão para Lena. E então o FBI chegou. 3 SUVs pretos rugiram para a instalação, luzes piscando, agentes saindo com armas em punho. O agente Torres estava na frente, sua voz cortando o caos como uma lâmina. Agentes federais, ninguém se mova. Os homens de Hart congelaram. A expressão de Richard não mudou, mas algo cintilou em seus olhos. Cálculo. Reavaliação. Torres se aproximou com seu distintivo erguido. Richard Hart, sou o agente especial Torres do FBI. Temos um mandado de prisão para você por acusações de conspiração, suborno de funcionários federais e obstrução da justiça. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu sei meus direitos, agente Torres. Eu também sei que esse mandado não sobreviverá ao primeiro desafio judicial. Meus advogados o terão rejeitado pela manhã. Talvez, mas você passará a noite sob custódia federal, explicando a um juiz por que você está aqui ameaçando testemunhas em uma investigação ativa. Estou aqui resgatando minha filha mentalmente doente antes que ela se machuque ou machuque outros. Não, senhor. Você está aqui tentando obstruir a justiça. A senhora Hart é uma testemunha material sob proteção federal. Qualquer tentativa de detê-la contra sua vontade constitui adulteração de testemunha. Torres gesticulou para seus agentes. Levem-no. Evan sentiu o homem de Hart soltar seu braço. Ele moveu-se imediatamente para o lado de Lena, enquanto os agentes do FBI cercavam Richard Hart, lendo-lhe seus direitos, colocando-o algemado. A compostura do titã corporativo finalmente se quebrou, apenas um pouco, quando as algemas de aço se fecharam em seus pulsos. Isso não acabou, Richard disse olhando diretamente para Lena. Você acha que venceu, mas não tem ideia.